Eu tive que aprender sobre vinhos, frequentar confrarias, ir a campeonatos de tênis, a futebol. Mas será que eu precisei gastar muito dinheiro para conquistar clientes milionários, hein? Você vai descobrir isso no episódio de hoje na sua WeClass semanal. Quais lugares que eu devo frequentar para conquistar um cliente milionário? Essa é uma das principais perguntas que eu recebo aqui no meu canal, de pessoas que querem se posicionar para esse segmento, mas não sabem exatamente como fazer e, mais do que isso, se vão precisar gastar muito dinheiro. Afinal de contas, não é nada barato, ou não deverá ser barato, frequentar os mesmos lugares que os nossos clientes milionários frequentam. Só que eu estou aqui hoje para desmistificar isso, porque ao longo dos meus 22 anos de mercado financeiro, dos quais eu dediquei 19 anos para o segmento de wealth e alta renda, eu não precisei gastar muito dinheiro para conquistar centenas de clientes milionários. E é exatamente isso que você vai aprender nessa WeClass de hoje. Primeiro, desmistificando, sabendo que na etapa da preparação, você precisa ampliar o teu horizonte de tal forma a não se bloquear a fazer. Por quê? Muitas pessoas nessa exata etapa acham que pelo fato de não conseguir frequentar os mesmos ambientes de clientes milionários, elas nem se dão ao trabalho de pensar numa estratégia eficaz para que elas consigam abordar esse tipo de cliente. A partir de hoje, você vai desmistificar isso de uma vez por todas e entender que sim, é possível frequentar lugares estratégicos para que você consiga conquistar esse tipo de cliente. Eu vou trazer aqui para você 6 lugares possíveis onde você não vai precisar gastar absolutamente nada para conhecer potenciais clientes e, quem sabe, a partir desse networking, conseguir fazer grandes negócios. O primeiro lugar que eu quero trazer aqui para você tem a ver com feiras, eventos dedicados a esse tipo de público-alvo. Vamos supor que você tenha como persona principal um empresário que é milionário. Você deve pesquisar na sua região ou na micro-região que você está estabelecido quais são os eventos possíveis que serão realizados naquele ambiente onde poderá ter a reunião de clientes milionários. Ao frequentar esse ambiente, você vai perceber que existem pessoas com o mesmo interesse, ou seja, com interesse em comum. E ao ir nesse ambiente, você precisa tomar um certo cuidado, que é não chegar com sede ao pote. Você vai frequentar esse lugar como um potencial cliente milionário também, como uma pessoa que está interessada no mesmo assunto que o teu potencial cliente está. Logo, o seu foco principal deve ser única e exclusivamente se relacionar, para que você esteja nesse mesmo ambiente, seja visto como uma pessoa interessante, seja acolhido por esse ambiente e consiga, a partir dali, se tornar uma pessoa comum a frequentar também outros ambientes. Um outro lugar que você pode passar a frequentar são os clubes de relacionamento. Esses clubes de relacionamento, eles costumam ter no seu bairro. E quando você vai frequentar esse clube de relacionamento, você vai perceber que sim, existem muitos clientes milionários que frequentam esse ambiente no final de semana em busca de lazer e é um ambiente propício para que você possa conversar de forma descontraída e conhecer o teu potencial cliente fora do ambiente de trabalho. Que é melhor momento do que conhecer o seu potencial cliente quando ele está rodeado dos seus familiares? Saber exatamente o que importa para ele, saber exatamente quais são os valores dele, hein? Um terceiro lugar que eu quero trazer aqui para você são as instituições de caridade, as filantropias, eventos dedicados à promoção de filantropia. Sim, um cliente milionário gosta de fazer filantropia. Ele chega a um nível na profissão, na vida pessoal, que ele não quer só para ele quer poder transbordar para a sociedade. E ele vai buscar, sim, na filantropia, uma forma de ajudar o outro. E no momento que você conhece uma instituição de filantropia, uma instituição de caridade, possivelmente você vai conhecer um potencial cliente milionário que está ali sendo mantenedor daquele lugar. E no momento que você está ali para prestar um serviço como um educador financeiro, por exemplo, você consegue conquistar o coração
daquele potencial cliente. É muito importante que você faça isso de forma genuína, para que você seja visto por esse potencial cliente como uma pessoa que realmente, assim como ele, está interessada em disseminar a educação, em promover essa educação, em ajudar ao próximo e, consequentemente, ter esse fator de identificação fará com que você se aproxime desse potencial cliente e seja visto por ele como uma pessoa de confiança, uma pessoa que vale a pena investir em se relacionar em alto nível. Antes da gente avançar para o quarto lugar, já curte essa aula, comenta, se inscreve no canal e compartilha essa aula com mais pessoas para que elas também recebam todas essas orientações e a partir de agora não tenham nenhum tipo de problema para estarem no mesmo ambiente de um cliente milionário. Fechado? O quarto lugar que eu quero te trazer aqui como orientação é estar presente em grupos de networking. Hoje em dia isso é cada vez mais frequente, seja num grupo de WhatsApp, seja em redes sociais, seja num grupo de Telegram. Muitas pessoas dentro do mercado financeiro, inclusive, já estão participando desse tipo de grupo. Esses lugares costumam reunir empresários com interesses em comum. E é muito importante que você esteja presente justamente para você fortalecer esse elo e conseguir apresentar as soluções que você entrega mediante a sua proposta de valor que você oferece. O quinto lugar que eu quero trazer aqui como fundamental para que você consiga conquistar clientes milionários tem a ver com a sua rede social. Sim, a sua rede social é uma verdadeira vitrine para você. E lá, além de você ser visto como uma autoridade, ser visto como um potencial profissional para que esse cliente, no momento que ele está pesquisando sobre informações, você consiga, mediante essa rede social, abordar esse potencial cliente e ao receber a tua abordagem, você acha o que ele vai fazer? Ele vai pesquisar sobre você, ele vai querer conhecer você mais de perto, ele vai querer navegar na sua rede social e se você tiver com a sua rede social preparada, bem posicionada, você vai comunicar em alto nível com esse potencial cliente. Então, esse quinto lugar, eu diria a você que é quase o seu cartão de visitas. Ele é muito importante para que você gere uma impressão positiva no outro. E no momento que você constrói uma rede social favorável àquilo que você deseja entregar, quando você vai abordar esse seu potencial cliente, seja no feed, seja no direct, fica muito mais fácil você causar uma boa impressão para ele e, consequentemente, você consiga avançar junto a esse cliente. O sexto lugar que eu quero te apresentar tem a ver com encontros setoriais e feiras comerciais. Sim, esse local costuma reunir verdadeiros empresários em busca de assuntos específicos do seu nicho, da sua necessidade, do seu setor. Melhor ainda se você coloca um stand para oferecer os seus serviços. Isso também chama a atenção do seu público-alvo. Seja você como um stander, seja você como uma pessoa que está frequentando, aproveite este ambiente para que você se aproxime dessas pessoas, gere valor agregado e mostre o quanto você pode impactá-las através das soluções e serviços que você entrega. O que é importante em todos esses pontos que eu trouxe aqui para você? Seja genuíno. É muito importante que você tenha genuinidade ao querer se apresentar de pessoas. No momento que você se aproxima de alguém, você precisa realmente estar interessado nas necessidades essenciais do outro. Você não pode chegar e se aproximar de uma pessoa por puro interesse. Apesar de ser intencional não significa ser interesseiro ou ser frio ou calculista. Ser intencional é você perceber que se você hoje quer se posicionar diante de um público-alvo como um cliente milionário, você vai pesquisar sobre ele para entender suas preferências, suas necessidades, seus interesses, suas influências e os lugares que eles frequentam. No momento que você identifica quais os lugares que ele frequenta e você passa a frequentar, você precisa respeitar também os seus interesses. Porque, por exemplo, eu falei aqui no início da aula que eu tive que aprender sobre vinhos e frequentar confrarias. Para mim foi muito simples fazer isso, porque eu gostava, degustava vinho
e simplesmente unir o útil ao agradável. Mas quando eu falei para você sobre frequentar campeonatos de tênis, a futebol, eu tive que frequentar para que eu pudesse observar quais eram os assuntos que estavam sendo ditos naquele ambiente, mas eu não frequentei mais vezes porque não era meu interesse também. Então você precisa saber o seguinte: até que ponto eu tenho que frequentar determinados lugares que vai me acrescentar e que vai fazer com que eu amplie o meu repertório de maneira que eu consiga me conectar de forma ainda mais profunda com o meu cliente. No momento que eu, por exemplo, conquistei um cliente que gostava de tênis, eu fui até o campeonato para saber qual era a sensação dele de estar naquele ambiente, para que eu pudesse, inclusive, falar sobre isso com o cliente. Tanto que, uma vez que teve um campeonato aqui no Rio de Janeiro, eu soube que a minha instituição, ela era patrocinadora. No mesmo momento, eu ofereci um convite para que o meu cliente pudesse levar a sua família e desfrutar daquele momento em família no final de semana. Ali foi determinante para que eu pudesse conquistar aquele cliente. E eu fui até aquele ambiente justamente porque ele estava lá. Mas depois disso eu não fui mais vezes, porque não era meu interesse. Então você precisa ser genuíno, você precisa perceber quais são os pontos em comum que fazem sentido também para você, para que você consiga, ao falar sobre esse assunto com o teu cliente, de forma natural, leve, mostrar para ele que vocês sim têm interesses em comum e que você consegue, por exemplo, frequentar os mesmos ambientes com ele, agendando momentos que vocês possam fazer em conjunto. O Top Advisor, ele consegue chegar no topo da carreira exatamente quando ele transcende a relação comercial / profissional por uma relação pessoal, onde ele consegue frequentar os mesmos lugares com o cliente, onde ele consegue viajar com o cliente, onde ele consegue estar presente em momentos de inauguração do cliente, em momentos importantes. Então é sobre isso que você deve buscar, é sobre isso que você deve se preparar, sempre pensando na genuinidade das suas ações, de maneira a você se interessar genuinamente pelos interesses e pelas necessidades dos seus clientes. Combinado? Então, eu quero trazer aqui para você um exercício para essa semana. Sim, eu quero que você lixe aí quais são os potenciais lugares que você pode frequentar já desde agora e coloque aqui para mim nos comentários para que eu saiba que você sim está atento a esses locais. Se você já eventualmente frequentou esses locais, comenta aqui também, deixa aqui no comentário, ou se você ainda não fez, qual vai ser o primeiro lugar que você está disposto a frequentar, com esse interesse de se aproximar de um potencial cliente milionário. Espero você na próxima aula. Essa luzinha aqui não é legal ligar, não? Frequentar os mesmos clientes, frequentar os mesmos lugares que os clientes... Eita! Como um potencial cliente para... Eita! Onde eu parei?